Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Aproveita e me siga em todas as redes sociais com esse meu parceiro, a EuroEFoot, onde você pode jogar e se divertir com a Master Liga online dentro do seu eFootball 26, cara. E vale dinheiro real, é muito bacana. Link na descrição, tem TikTok, Instagram e Twitter pra você me seguir. Então, rumo aos 40 mil inscritos aqui no YouTube também. Bora lá! E, manos, uma das perguntas que eu mais recebo, né, de críticas ao eFootball é sobre os modos de jogo. Por que a Konami não varia os modos de jogo? Por que é sempre os mesmos modos de jogo? É preguiça? É descaso? É tudo junto? Por que, Renan? O que acontece que o japonês lança toda semana, as mesmas campanhas? E galera, é difícil a gente ter uma resposta sobre quando a própria Konami, de forma oficial, eles não falam sobre isso, né? A impressão que a gente tem é que tá tudo bem pra eles, né? Que tá jogando esses modos porcos pra gente e a galera tá aceitando, tá gastando, tá jogando, e acho que eles fazem essa análise de números e vê que, pô, pra que vamos investir tempo aqui, dinheiro aqui, criando outros modos de jogo, sendo que os poucos modos que a gente faz de forma rápida, simples, a galera tá jogando e tá gostando. A gente sabe que não é bem assim, né, que muita gente tá reclamando, mas no modo geral a gente vê que a galera reclama e continua jogando. E os japoneses, eles estão cômodos, né, com a receita financeira do jogo. Ainda mais o modelo free-to-play, que o foco é online, então não é muita variedade de modos de jogo, é modos ali focados em poucos modos. A gente pode pegar, por exemplo, o jogo do Warzone, do Call of Duty, né? O modo Warzone, que é o modo free-to-play, ele tem ali o modo solo, o modo duo, mas é aquele modo, né? Se você pegar o Fortnite, tem as ranqueadas do Fortnite, modo construção e sem construção. Então são poucos modos de jogo, mas obviamente trazendo o máximo de coisas imersivas dentro daquele modo para a galera poder gastar dinheiro. Então é assim que funciona o modelo free-to-play. Eu concordo com isso? É óbvio que não, mas é assim que funciona o modelo free-to-play e óbvio que poderia ser melhor, óbvio que eles poderiam colocar mais variações de copinha, igual essa Copa que chegou agora da África offline, porra, divertida demais, mas por que também não colocou no online, ou vai colocar ainda? Mas assim, cara, não faz sentido, sendo que é um modo legal, você joga com times autênticos e, cara, é uma variedade, é uma coisa diferente do que a gente tá acostumado toda semana. Dito isso, eu perguntei pro ChatGPT, cara, e aí, o que tá acontecendo? Por que a Konami não varia os modos de jogo? Vamos ver a resposta que eles dão, baseado no que a comunidade vem comentando nos últimos anos. A primeira coisa que eles falam, né, que é um foco total no modelo free-to-play, moedas virtuais, packs de jogadores e eventos online recorrentes, tá? Então modos offline como Master League ou Estrelato não é prioridade pros caras, porque não geram gastos constantes, diários, né? Outra coisa que o chat fala é sobre a transação problemática, isso a gente sabe que aconteceu, entre a Fox e a Unreal Engine, né? Que ela reconstruiu o jogo, a gente teve vários atrasos, a gente teve remoção dos modos antigos, e a gente teve um lançamento incompleto do jogo. Então muitas coisas foram se adaptando de forma mais simples, para poder lançar logo o modelo de jogo e transformar isso em monetização. Tá? Eles falam também, né, que a equipe é menor que esportes, então obviamente uma equipe reduzida com um orçamento menor, mesmo eles ganhando muita grana, é um orçamento muito menor comparado às grandes empresas, né? É grande em relação ao PES, mas é muito menor comparado em relação às outras empresas. Eles também falam, né, que é um foco de mobile e crossplay, né? Então tudo precisa funcionar bem em todos os modos, né? Então tudo precisa ser muito simples e funcional. E a Konami vai por essa prática, né, cara? O que é simples, funciona, gasta menos dinheiro e gera mais dinheiro para eles. O modelo free-to-play, segundo o chat, também prioriza modos rápidos, partidas online curtas e eventos semanais. É o que eles entregam pra gente. Ainda fala que modos longos têm menos retenção e monetização. Algumas métricas internas diz isso, né? Então, quanto mais tempo ali você fazendo alguma coisa, você vai gastar menos dinheiro. Então, coisa rápida faz você gastar mais dinheiro, tá? Então, a Konami baseia o modelo totalmente no free-to-play, como funciona. E como eu falei, por mais que a gente se incomode com isso e poderia fazer muito melhor, dando mais variedade, para eles, cara, é um modelo que tá fazendo a renda pros caras, né? Então, em resumo, poucos modos, foco online, atualização graduais, monetização contínua, né? Do que ao contrário se fossem os modos offline, que é conteúdo profundo sem retorno financeiro. E aí, ainda coloquei, né? Mas isso pode mudar no futuro? Aí ele coloca, possivelmente, né? Master Liga já foi prometida, mais eventos podem surgir, mas não espere algo no nível do antigo PES tão cedo. Porque a gente tá falando de um modelo
free to play. Então é isso, galera, a gente não tem uma explicação oficial da Konami, mas baseado aí nos modelos free to play e baseado no que a Konami tá rendendo aí no seu jogo, cara, é bem difícil a gente ter muita variedade de modos. O que a gente pode ter é mais coisas dentro do próprio Dream Team, né? Variando um pouco mais os modos de jogo, como funcionam os desafios, mas isso a gente não vê há 4 anos, cara. A gente vê sempre os mesmos eventos, sempre os mesmos desafios. Vai chegar uma hora, ou já chegou essa hora, que a galera não tá aguentando mais. A gente tá vendo isso na prática, muita gente deixando de jogar, desistindo de jogar, mas ainda assim a gente não sabe como que é isso a nível global, cara. Será que os asiáticos não estão nem aí, estão curtindo pacas? E aí fica difícil a gente ir contra um continente que é gigantesco no público da Konami, de pessoas, habitantes e tudo mais, né, cara? Então é difícil a gente saber. A gente sempre espera, obviamente, por melhoras e por mais modos de jogo. Apesar que esse Copa África foi um grande vacilo da Konami não colocar online, porque seria bem divertido por sinal. E você, quero ouvir sua opinião, seu comentário, deixa aqui, aproveita e se inscreva no canal, um grande abraço, é nóis, tamo junto!